O comerciante Alexandre Roger Lopes, de 23 anos, foi morto a tiros no município de Itapajé, interior do Ceará, após pagar a uma facção criminosa um valor abaixo da taxa exigida por eles para manter os negócios funcionando. Alexandre tinha um espetinho na garagem de casa e estava trabalhando quando o criminoso chegou ao local por volta das 10 horas da noite e o executou. Segundo a investigação policial, o vendedor de churrasquinho era obrigado por integrantes do Comando Vermelho a realizar um pagamento mensal de R$ 1.000 à facção. No entanto, o comerciante não teria conseguido realizar o pagamento da quantia e enviou apenas R$ 400 para os criminosos, portanto, 40% daquele valor combinado. Um homem de 19 anos, identificado como Lucas Mateus dos Santos, foi preso na última sexta-feira pelo crime. Segundo o estudo Governança Criminal na América Latina, o Brasil é, com folga, o país da região com o maior percentual da população vivendo sob o domínio de grupos criminosos. Os dados mostram que cerca de 26% da população precisa se submeter às regras impostas pelas facções criminosas. Chamar os nossos comentaristas, começar essa com o Luiz Felipe Dávila. A gente traz aqui um caso emblemático, mas que certamente acontece em muitas localidades do país. 26% da população vive sob regras das facções criminosas e muitos comerciantes são achacados por esses bandidos, têm que pagar uma mensalidade, têm que dividir o faturamento com esses criminosos. Essa é a realidade do Brasil, Dávila. É a realidade do Brasil, Caniá. Tem que pagar, tem que criar portão, tem que pagar para você entrar no portão de onde está a sua casa. Quando entra um carro da polícia na rua errada, alguém lá do crime dá um oizinho para a polícia, cai fora daqui, senão você vai morrer e o carro dá ré. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que nós vivemos. O Brasil onde o crime organizado avança cada vez mais, aterroriza 26% da população que está sob a sua lei, não a lei do Brasil. É uma organização que cada vez mais atua nas atividades lícitas da economia, como combustível, como a questão que nós sabemos muito bem da exploração de jogos, bets, fintechs, setor imobiliário, transporte, coleta de lixo e tantas outras atividades. É o Brasil a caminho de se tornar um narco-estado. O narco-estado é o retrato de um Estado que se acovarda de enfrentar de cara o crime organizado para reduzir o seu poder e fazer valer a lei no país. Infelizmente, no Brasil, o crime organizado controla parte da população, parte do território brasileiro e parte cada vez mais de atividades lícitas. Isto mostra que o governo continua de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada para desmantelar o crime organizado. É só espuma. A atuação de verdade inexiste. O Brasil está correndo um sério risco de se tornar um narco-estado, principalmente por um partido que hoje governa o país e acredita que crime não é a coisa mais séria. Na verdade, o criminoso é uma vítima da sociedade. Com este vitimismo, jamais combateremos o crime organizado, que a cada dia ganha mais território, população, influência para destinar recursos e pessoas e moldar, inclusive, políticas públicas que os beneficiam. É o retrato da vergonha da impotência do Estado contra o crime organizado. Pois é, um levantamento muito importante. Esse estudo aponta que pelo menos 50 milhões de pessoas, 50 milhões de brasileiros são reféns do crime organizado. Você, Cristiano Beraldo, é o poder paralelo que controla boa parte do território nacional, né? Não, e eu admiro esse otimismo do Dávila em dizer que o Brasil pode estar no caminho de se tornar um narco-estado, quando, na verdade, eu já sou mais pessimista. Eu vejo
o crime organizado tomando conta não só dessas ruas, desses bairros, desses ambientes do solo brasileiro, mas do próprio governo brasileiro, da estrutura governamental brasileira. Se nós verificarmos o que acontece no Brasil absolutamente todos os dias, a gente vai ter que fazer uma avaliação e se perguntar como é que pode mais de 50% do cigarro vendido no país ser contrabandeado. E ele é contrabandeado do Paraguai. O Brasil está aí todo nervosinho com Donald Trump, mas ele não fica nervosinho com o Paraguai, que tem essas fábricas conhecidas de cigarros que são contrabandeados para o Brasil, levando a um prejuízo anual do ponto de vista de arrecadação de tributos em cima de cigarro de mais de 20 bilhões de reais. Para isso, o governo brasileiro não fica nervosinho, não. Como é que esse cigarro entra no Brasil? Como é que esse cigarro, depois de entrar pelas fronteiras brasileiras, é distribuído pelo Brasil inteiro? Cocaína. O Brasil não produz cocaína, mas a cocaína entra da Colômbia, da Bolívia, sobretudo, atravessa o território brasileiro para chegar aos nossos portos e aeroportos para ser exportado. Somos um grande exportador de cocaína. Como é que isso é possível? Cadê a autoridade brasileira? Cadê as forças de segurança, não apenas valorizadas, mas bem equipadas, bem treinadas e estimuladas a pôr por terra essa operação gigantesca do crime organizado? A polícia só está na situação que está porque tem interesse desses peixes graúdos da política brasileira em ficar com esse papo de vitimismo. Ai, olha só quantos marginais a polícia matou. Ai, esta polícia assassina. Ah, não podemos ter polícia, queremos policiais sem armas. E ficou aí filosofando sobre o papel da polícia quando esses bandidos de arma na mão, dando tiro à torta e à direito, fazendo de refém toda uma sociedade, mais de 200 milhões de brasileiros que se sentem acuados. Mas a gente vê tantas autoridades, tantas figuras poderosas da política brasileira se manifestando com peninha de bandido, com peninha de assassino, com peninha de traficante, com peninha de ladrão. Autoridades que libertam esses criminosos dezenas de vezes. O juiz marido da Márcia Tiburi, aquela que diz que existe uma lógica no assalto, pôs na rua um sujeito que foi preso 86 vezes. Me expliquem se isso é ou não é um narco-estado. Me expliquem se isso é ou não é um estado completamente dominado pelo crime organizado. O crime manda no Brasil. E nós tentamos sobreviver. No Brasil se sobrevive. Todos têm esta percepção de forma muito clara. A pessoa que não sai com o relógio que ela trabalhou para comprar na rua é porque ela tem um senso de sobrevivência. A pessoa que não fala de celular, o celular que ela pagou, ela comprou, ela paga pelo serviço, mas ela não usa na rua porque ela tem este senso de sobrevivência. Não usa o tênis bonito que comprou, foi lá, juntou dinheiro, comprou, não pode usar, porque até o tênis roubam. Então, Canhoto, faça-me um favor. O Brasil é um narco-estado, o Brasil é um país dos criminosos. O Brasil não é mais um país da gente bem. As pessoas de bem vivem completamente acuadas, amedrontadas. Portanto, nós vamos ter que ter um ponto de inflexão, porque não é mais possível, para onde quer que se olhe, ver tanto absurdo como a gente está vendo hoje no Brasil. Pois é, deixa eu passar para o Roberto Mota, que vai trazer sua análise, sua reflexão sobre esse estudo. O estudo se chama Governança Criminal na América Latina e aponta que o Brasil é, com folga, o país da região com maior percentual da população vivendo sob domínio dos grupos criminosos.
Você, Mota, eu sei que você sempre é muito reticente em relação aos estudos, aos levantamentos, mas o que é preciso considerar em relação ao recorte adotado por esse levantamento? O levantamento diz o óbvio, aquilo que todo cidadão brasileiro que sai de casa experimenta na própria pele. O Brasil já está muito adiantado nesse processo de se tornar um narco-estado. Quem duvida de mim, experimente entrar em um dos 1.500 territórios controlados pelos narcoterroristas aqui no Rio de Janeiro. Faça esse teste, é simples, é fácil achar o nome das comunidades na internet. Pega o seu carro, tenta passar por lá e veja o resultado. Na semana passada, aqui no Rio de Janeiro, um criminoso foi preso pela 87ª vez. Ou seja, ele já tinha sido preso 86 vezes antes. O criminoso tem apenas 21 anos. Desde que completou os 18 anos, ele já foi preso 13 vezes por roubo, 3 por porte de arma branca e 2 por assalto. O juiz que mandou soltar o criminoso pela última vez, pela vez mais recente, escreveu na sentença: não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que, no Estado democrático de direito, não há espaço para futurologia. Mas, nesse caso, não se tratava de futurologia, se tratava de passadologia. Não sei se vocês entendem. Porque foram 86 crimes. 86. Aí é lógico, o nosso espectador está perguntando: quantos crimes um criminoso brasileiro precisa cometer para que ele seja retirado de circulação definitivamente? E a resposta é: não existe limite. Pode cometer quantos crimes você quiser. Porque o sistema de justiça criminal do Brasil é dominado por uma corrente de pensamento que enxerga o criminoso como uma vítima. Quando eu explico isso, tem muita gente que diz: não, Mota, isso não é verdade, não é possível que isso seja verdade. É possível sim, companheiro. Essa é uma doutrina jurídica, conhecida como criminologia crítica e também como garantismo penal. Essa doutrina é uma aplicação direta do marxismo na justiça criminal. É isso que impera hoje no Brasil. O único crime que essa corrente de pensamento reconhece, o único crime para o qual eles dizem tem que haver punição duríssima, é o crime de opinião. Quero agradecer ao Hugo Oliveira. Disse o seguinte na mensagem: pingo sendo debatido em grupos de WhatsApp na cidade de Nova Esperança, Paraná. Vocês são gigantes, escuto vocês todos os dias no ônibus voltando para casa. Obrigado, viu, Hugo? Grande abraço a você. Faremos um break comercial a jato. 1 minuto e 20, estaremos de volta com mais informação, mais debate. Eu conto contigo, fica por aí.